Bem-vindos à Reinvenção em Ação, Open Space. Nessa temporada teremos 17 episódios gravados diretamente do evento Agile Brasil 2023. Chegando até você com o patrocínio da Business Map. Embarque conosco neste universo de ideias, experiências e muito mais. Salve, galera! Lula aqui direto da Agile Brasil 2023. Antes de começar o nosso episódio, eu queria até contar uma história, né? E como começou a gravar antes de eu contar a história, eu vou contar a história gravando mesmo, por que não, né? Claro. No ano passado, a Agile Brasil, a gente gravou um episódio do podcast Segue o Flow. Gravou eu, Danilo, Thaís e Rafa Albino. Muito legal o episódio, procura aí, vale a pena dar uma olhada aí nos tocadores de podcast Segue o Flow. E ficou muito legal o episódio. E aí, no Scrum Hill desse ano, em março, eu vi o stand da Cambanais, assim, a galera, tipo, só distribuindo papel, brinde, fazendo sorteios, papapá. Aí eu falei, mano, tem que ter podcast todo evento, tá ligado? E aí eu cheguei pro Luan e falei, Luan, bora meter um estúdio de podcast no meio da Agile Brasil, ali ó, no meião da Agile Brasil e tal, pra comunidade gravar, não é pra Cambanais gravar, pra comunidade, chamar quem quiser da comunidade pra gravar. E aí eu chego aqui agora, tem um estúdio de podcast, tá ligado? Aí, tipo, com câmera, uma produção e tal. Boa, eu queria um agradecimento aí a Business Map, né? Cambanais. Tamo junto, né? Muito bom, muito bom. Contar a historinha aqui, vamos começar no tema que importa. A gente tá aqui pra gravar de um tema bem específico, proposto pelo nosso grande convidado aqui, Ibson, do Pipoca Ágil. Salve, Ibson, beleza? Fala, gente, bom dia pra vocês. Maravilha, né, cara? Estamos aqui num evento maravilhoso, né? Primeira vez aqui no Agile Brasil 2023, né? 2023. Posso falar qual foi o tema? Pode. Pera, só fazer um comentário antes. Eu queria saber, antes de fazer a pergunta do tema, eu queria saber que se eu treinar bastante, eu consigo ter uma voz de locutor como a sua? Olha, se você passar 6 meses no supermercado, né? Anunciando. Tem que ser o Guanabara? Tem que ser o Guanabara. Né? Arroz, feijão, né? Fraldas descartáveis, R$10. Né? Você se prepara para aquela liquidação do Guanabara, né? Que é isso. Eu tô mais no cartaz mesmo, ficar rabiscando o cara. Chora Photoshop. Segue aí, né? Mandou bem. Manda aí, o tema. Bom, eu sugeri porque, acho que 2 semanas, uma semana atrás, rolou uma polêmica, falando assim, será que um bom agilista, ele deveria ter sido um desenvolvedor, né? Eu falei, caramba, vamos falar, né, de repente aqui, propor esse diálogo, né? Essa provocação. O que vocês acham, né, cara? Um bom líder agilista, ele tem mais habilidades se ele for um desenvolvedor? Muito bom. Então, a pergunta central aqui do nosso papo é: agilista tem que ter sido um desenvolvedor? Não. Valeu, galera. Muito obrigado pelo episódio. Brincadeira, ó. Calma aí, entra a legenda, né? Tipo, directed by, né? Chegou. Deixa eu começar perguntando, antes de até dizer quem eu trouxe, né? Quem eu convidei pra gente debater sobre isso. Eu quero saber, Ibson, se você foi um desenvolvedor. Olha, na minha época, os agilistas, né? Na minha época eu fui programador, Natra da Base, Mainframe e COBOL também. É aquele raiz, né? Que eu tô sabendo agora que essa galera tá migrando pra no-code. Tem, mas tem uma galera migrando pra Java também, tem de tudo aí, mas temos aqui então já, ó, check, um desenvolvedor, eu, Lula, também. Não sei, né? Fico nesse conflito e tal. O código me atrai, digamos assim, então me encaixo nesse perfil. Eu trouxe aqui 2 pessoas também que são, na minha visão, 2 boas pessoas desenvolvedoras aqui, 2 inspirações pra mim. Referências, e que estão dentro do mundo da agilidade, mas não estão dentro do mundo da agilidade descartando todo o seu histórico de desenvolvimento de software. Então, no mundo da agilidade, integrando todo o seu histórico de desenvolvimento de software. Então, eu trouxe a persona, talvez nesse post aí que você viu na rede social, a persona que estava sendo chamada ali, ó. Chamada para aplaudir. Então, eu quero saber se eles vão aplaudir ou não essa afirmação de que todo agilista deveria ser um bom desenvolvedor ou tem que ter sido um bom desenvolvedor. Então, estamos aqui com Wagner Fusca. Fuscão, salve Fusca. Valeu, galera. Obrigado pelo convite. Tema legal. Daqui a pouco eu respondo. Estamos aqui com Eduardo Matos do Dev na Estrada. Tem até podcast Dev na Estrada aqui, ó, pra botar fogo. Salve, Edu. Tô envezado, será, né? Acho que não, né? Pô, é um hype legal, pô. Isso. Pô, legal tá aqui. Acho que
Eu tava tentando lembrar a minha primeira Jaio Brasil. Eu acho que foi em Campinas. 2018. Isso. Foi onde eu te conheci. Foi onde eu conheci o Lula. Eu conheci, eu falei, mano, esse é o Edu do Dev na Estrada, não pode ser. O Will me apresentou. Ele falei, caraca, aí, que a honra. partir daí, só não fui ano passado, né? Nasceu meu filho, pô, agora não vou deixar um mês de nascimento. Deixar O herdeiro, né? Tem cabimento. Tem que preparar o herdeiro. Justos pra Porto Alegre, né? Exato. Mas enfim, eu também, pô, vamos fazer uma rodadinha aí, né? Mas tem algumas percepções sobre esse assunto. Umas questões. Exato. Boa. Eu vou começar então puxando por um ponto que tem até a ver com a palestra que rolou agora da Mariana Graff. Em algum momento vai estar no YouTube, procurem aí, palestra Mariana Graff, Keynote da Jaio Brasil 2023. Tem um pouco a ver com isso, que minha perspectiva é quem ganha com o buzz, né? Assim, porque esse post polêmico, né? Tem que ser o hate, né? Ali, de certa forma. Nem sei qual que é o post, tá? Ó, não me odeiem também, por favor, né? O ódio do ódio, né? Mas tem um pouco a ver com gerar buzz, né? Assim, com alguma frustração interna. Então, a minha primeira recomendação seria, passa no psicólogo aí, né? Ver todo esse ódio que tá dentro do coração aí. Tem que ser esse dogma. Mas, fora essa questão do buzz, eu acho que tem alguns aspectos aqui importantes pra gente discutir. A gente ainda não viu o keynote de amanhã do Rafa Cáceres. Provavelmente, quem tá vendo esse vídeo já tem acesso em algum lugar aqui na história, né? Porque tá vendo em 2035. Sim. Mas eu já tenho spoilers, eu tenho mensagens do futuro já, dizendo que ele vai trazer um pouco da referência de da onde vem o próprio Manifesto Ágil. Certo? Então, ó, eu vou começar, tô só nas contradições aqui, ó, porque se você for ver o Manifesto Ágil em si, quem assinou o manifesto são minhas referências técnicas, assim. Exato. Blog do Martin Fowler, cara, metade das coisas técnicas que você procura, você vai cair no blog do Martin Fowler. Tem uma galera que nem vale a pena ser citada, eu vou pular, assim, os tios e por aí, né, vamos pular os tios e a gente pode ir direto, por exemplo, a Kent Beck, né, cara. Referência máxima. Então, se a gente fala de agilidade, a gente traz um tanto dessa história. Mas aí eu vou jogar pra vocês a pergunta de fato, que é: pra você ser uma boa pessoa agilista, você tem que ter sido uma pessoa desenvolvedora ou não? Bom, vou aproveitar um pouco a pergunta do Ibsen aqui. Eu me considero desenvolvedor até hoje. Não é a maior parte do meu tempo fazer código, é resolver problemas, mas fazer código é para resolver problema. Mas resolver problema de processo, outras coisas assim. Mas indo direto na pergunta, se você está numa empresa de software, era muito bom você ter codado em algum momento. Porque vai chegar algum momento que você acelera uma série de coisas, tira travas e atritos, mas tem coisa que é engenharia. E aí como que você vai conversar se você não sabe? Então assim, se você está numa empresa de software, é importante conhecer pelo menos o linguajar. Sim. Não necessariamente saber entrar, montar um pipeline. Agora já começa até a falar difícil, né? Pipelines, GitHub, aquele monte de ciclo. Talvez seja... Mas um básico tem que entender. Ou saber até o linguajar de o que é um pipeline, né? Sim. O que é o GitHub. E o quanto complexo é fazer essas coisas. Interessante. É interessante, você falou, e eu faço aquela analogia, né, do pedreiro. Será que o bom engenheiro tinha que ser um bom pedreiro, né? Olha, interessante. Interessante isso, né? Ficou, né? Fazer essa analogia toda. Mas eu acho que tem que ter habilidades, né? Ser um bom líder, um agilista, tem que ser habilidades que o desenvolvedor tem que, né, desenvolver. Por exemplo, uma coisa bem básica que eu vejo também nas equipes que eu participo, às vezes, assim, cara, tem desenvolvedor que não, a maioria não abre a câmera. É estranho isso, né? É uma característica, é uma pessoa mais introspectiva, mas eu acho que, como o nosso amigo Fusca falou, se você está numa empresa, desenvolve software, cara, tem que estar todo mundo interligado ali, pelo menos com vocabulários, com os conceitos, né? Não a fundo, né? Mas saber, como você falou, né? Um pipeline. O que é pipeline, né, cara? Será que é a linha de papel, né? Pipeline. Tá fazendo propaganda, né? Pipeline. Pipeline, a linha de papel, né? Você sabe, Fusca, que eu trabalho hoje numa escola de tecnologia, né? 42 São Paulo. Acessa aí, 42 São Paulo, vale a pena também. É gratuito, ensino de qualidade gratuito. Sensacional. Sou apaixonado, mais dentro da 42 São Paulo, a gente é uma escola de tecnologia. Então, tem coisa que a galera que trabalha na 42 tem que saber pelo menos falar, sabe, de leve, assim, porque do tipo... O dialeto de tecnologia, né? Se você falar C, né, putz, eu programo em C, e a pessoa não pensar na letra C, né, pensar no if, tá ligado? Eu programo em C, aí fala, putz, programa com C tal coisa, não, pô, C é C, C++, é C++ ou CPP, putz, eu entendo mais ou menos o que é, só que não sabe profundamente, então acho que entra um pouco nesse aspecto, né, abstraindo um pouco o lance da agilidade.
Você me vê uma piada aqui, mas é muito nerd. Não sei se o pessoal vai entender, né? Programar em C é fazer IA, né? Você vai C tipo A. Você é programar em C, né? IA. No fundo, a gente sabe que lá por trás do ChatGPT tem um monte de Eu prefiro programar com switch case, no caso. Mas brincadeira. Que fancy, né? Aumenta a complexidade ciclomática. Piada ruim. Tá, mas eu vou trazer uma provocação, então. A gente falou do dialeto, né? A sua analogia é muito boa, né? Do engenheiro e pedreiro. Assim, meu irmão era engenheiro civil. Meu pai era pedreiro, eu também fui servente pedreiro quando eu era moleque. E aí, de fato, o pedreiro tem muito conhecimento sobre a obra e às vezes mais do que engenheiro. Sim. A parte estrutural, se vai aprendendo como pedreiro, mas quem faz os cálculos, quem faz tudo, enfim, tem essa divisão das responsabilidades, né? Mas um engenheiro que não sabe, talvez, aplicar o material, não sabe, por exemplo, as nuances do dia a dia ali, acaba performando menos. Aí minha provocação é o seguinte: tem que ter requisito obrigatório ou é bom e ajuda um pouco mais nessa jornada de agilidade, assim? Por quê? Se a gente trocasse essa responsabilidade do dialeto, de aprender o dialeto com o desenvolvimento de software para outro trabalho do conhecimento, vamos supor que tivesse agilidade, sei lá, num concerto musical ou numa orquestra, sei lá, a galera quer melhorar os processos de treinamento e tudo mais. Seria necessário aprender também como funciona os instrumentos, como que funciona os ensaios, sei lá, local, momento que as pessoas estudam. Então, será que a gente também não está enviesado, sei lá, nós aqui, né, pessoas desenvolvedoras, em algum momento, por conta desse aprendizado que a gente teve do dialeto histórico nosso? Assim, não sei. Mas eu tenho uma experiência, por exemplo, eu vou dar uma propaganda rápida aqui do Pipoca Ágil Saúde, né? Inclusive, semana passada foi um médico falando sobre agilidade, cara. Muito interessante. Nome dele? Dr. Guilherme. E eu não sabia que ele era médico. Porque eu tenho uma co-host, a Ale Petra, e ela é farmacêutica e agilista. Então foi interessante que ela trouxe o convidado, mas eu só soube que ele era médico na hora da apresentação dele. Eu falei, doutor, ele falou, não me chame doutor, não. Então eles trabalham toda o valor, né, do cliente, que no caso é o paciente, né? Esqueci agora o termo técnico, agora aqui, a sigla, né? Então, cara, é um lado que a gente não conhece. Tá? Ele falou, o Ibson, é muito hierárquico essa parte de saúde, mas a gente, né, tem o médico, o enfermeiro, o radiologista, o cara da fisioterapia, ortopedia, aquela coisa toda. Então a gente fez reuniões diárias e colocou todo mundo no mesmo nível e começamos a ver quais são os problemas que cada um enfrenta para a gente melhorar esse processo. Aí, ó. Eu acho que entra, Y, aí, talvez. Tem dois aspectos importantes que eu queria trazer aqui. O primeiro é a definição de agilidade em si, né? Sim. Então a gente tem uma definição que eu tenho carregado bastante, né? Desde a Agile Brasil ano passado, que é gestão moderna bem feita. Ponto. Então a gente começa por aí. E aí, se eu começar a destrinchar essa gestão moderna bem feita, eu caio fatalmente nos 4 domínios da agilidade da K21, né? A gente sai da K21, mas a K21 não sai da gente. Então, agilidade para mim é gestão moderna bem feita dentro de um domínio de negócios, dentro de uma perspectiva de fazer o negócio funcionar. E aí, se a gente está falando do médico, fazer o hospital ou a clínica, né, conseguir atender a seu propósito, que é amenizar o sofrimento de pessoas, ou salvar vidas, ou qualquer coisa desse tipo, sendo, no caso, se for uma instituição privada rentável, né, se sustentando. A gente tem agilidade de uma perspectiva cultural, significa, putz, eu estou trabalhando num ambiente que faz sentido para mim, né, num ambiente que não me massacra, né, psicologicamente, ou que não me massacra enquanto pessoa, e que eu consigo ter boas trocas e boas relações. A gente tem uma perspectiva de agilidade, a gestão sendo bem feita num domínio organizacional, que a gente já falou aqui de processos, né, fluxo, a gente entender se o que tem que funcionar está funcionando, e a gente tem agilidade ou gestão moderna bem feita dentro de um domínio técnico, né? Quando eu falo técnico, no contexto de software, eu uso até a palavra tecnológico. Se eu falo no contexto de medicina, eu estou falando tecnicamente dentro da medicina. Sim. Então, acho que essa primeira definição é boa, porque esse caso que você trouxe, Y, é um caso que desenvolver software, foda-se. Tipo, puta, podia falar palavrão? Vocês me... Desculpa. Dá um pi, não é? Se não podia, vai ficar cheio de pi. Dane-se. Cacildas, né? Cacildas. Eu acho que essa é uma perspectiva. Então, por isso que a minha resposta inicial foi não, né? Porque se você não tiver um contexto de software, cara, você consegue trazer uma gestão moderna bem feita, baseado nesses domínios, sem necessariamente ter desenvolvido software. E aí entra o que o Fusca falou, que é, se eu tivesse sido médico,
Ou se eu for médico, porra, provavelmente, pra mim eu vou ter mais habilidade. Acho que essa é uma perspectiva que eu queria trazer, mas eu queria trazer outra, que aí eu vou tocar na ferida. Não sei nem quem fez a polêmica no Instagram, no LinkedIn, sei lá, não sei nem onde foi a polêmica. Mas a nossa sociedade hoje, ela tem uma perspectiva... Nossa, agora eu vou viajar, hein? Tá preparado? Profundo, hein? Profundo. Tem uma perspectiva bem eurocêntrica. Que é uma perspectiva eurocêntrica, né? A gente pega lá o mano que falou em algum momento penso, logo existo. Tá, penso, logo existo. O que esse mano tava falando no penso, logo existo? Ele tava falando, eu sou um ser racional que pensa dessa seguinte forma, dentro dessa cultura, dessa sociedade europeia nesse momento, e por isso eu existo. Se a gente for pegar o que esse mano tava falando, ele não tava falando da galera que tava aqui no Brasil, tá ligado? Tipo, vivendo no meio da selva amazônica, e vivendo uma cultura ali que é diferente da dele. Entendeu? Essa galera, ele não falaria pensa e logo existe, tá ligado? Pra ele essa galera nem existe, tá ligado? Foda-se, assim, tipo, puta, de novo, dane-se. Essa galera. Então falei que ia dar uma brisada aqui, viajada. Porque como que eu vou trazer pra agora? Essa pergunta de tipo, pra você ser agilista, tem que ser um desenvolvedor, ela pra mim conversa muito com esse penso logo existe, né? Só que seria um codo logo existo, né? Tá ligado? Isso aí, perfeito, então, chegou bem. Ela vem de uma arrogância, de uma prepotência, de um pensamento que o meu conhecimento, né? O que eu conheço como forma, o que eu conheço como técnica, o que eu conheço como visão de mundo, é a visão de mundo que deveria ser imposta a todas as pessoas que estão dentro desse meu círculo e dentro dessa cultura. E aí é óbvio que eu tô tirando da visão Europa e trazendo para uma visão dev, uma visão coder, né? Uma visão de pessoa, né? Inclusive, se vocês forem pegar na própria frase, tá escrito um desenvolvedor, que pra mim é um ato falho muito, muito simbólico, assim, né? Um desenvolvedor, né? Assim, a gente tá numa vez aqui com 4 homens aqui falando sobre ser um desenvolvedor. Então, pra mim, a resposta é não, né? Eu trouxe não ali de início, então não tem que ter sido, né? Não tem que ter sido um desenvolvedor, sim, porque essa é uma pergunta pra mim que segrega, que separa, sim, que exclui outros tipos de conhecimento. Ontem eu tava falando, por exemplo, com a Carol. Carol é da Agilidade Preta, né? Comunidade que a gente tá puxando e tal. Carol é psicóloga, agilista e psicóloga. Mano, a Carol falou umas coisas assim que eu fiquei meia hora só tipo, mano, acho que eu vou ter que estudar 5 anos pra conseguir entender isso. E o que ela tava falando tem impacto no meu time, tipo, amanhã, tá ligado? No meu time que trabalha de uma maneira ágil, né? Então, deu uma viajada aqui, mas... Da mesma forma que você trouxe esse ponto, vamos pensar o inverso. O desenvolvedor precisa saber de agilidade? Historicamente, não. Caralho. Eu não aprendi isso na faculdade. Era um capítulo lá do Pressman que falava pouca coisa. Pra quem não conhece Roger Pressman, o cara da engenharia de software, escritor de livro, acadêmico e tal, era uma coisa pequena. E já era 2003, já tinha um pouco de manifesto ágil. Você não precisa ser ágil para nenhum... Você não precisa usar nenhuma dessas ferramentas para entregar software. Você precisa de uma série de coisas que quando você começa aí no cerne, você vendo que faz sentido. Aí a gente tá falando até mais de Lean, né? Cara... Mas você tem que ter atitudes e comportamentos, né, cara? Sim. E o grande barato é esse. O que eu queria provocar, e uma das coisas que eu já vivi como agilista, eu tenho facilidade em falar com um time de desenvolvimento, porque eu já codei, sei como tem situações críticas. Total. É muito interessante você escutar o desenvolvedor quando ele fala, tipo assim, cara, ele só quer codar, ele não quer participar de uma dele, ele não quer participar de uma retro. Então, da mesma forma, o inverso também é legal, porque ele não quer, muitas das vezes, porque é chato. A gente fala, às vezes o agilista fala do ambiente seguro, não sei o quê, mas o agilista não quer entrar num dojo. Se expor, pra ele é ruim se expor, pô, ele não sabe mau problema, codar. Né? Talvez, né? Então, assim, é muito interessante como muitos agilistas empurram algo sem considerar o outro lado. Então a pergunta é meio inversa também. Pô, eu não, como desenvolvedor, não quero ficar tendo que falar eu tô feliz, não tô feliz, eu não sei o que, eu não quero ficar, jornada, aquela retrospectiva do Papai Noel. Cara, o problema que tá pegando é o sistema parado lá e eu vou ter que ficar um tempo a mais. Então, falta muita sensibilidade para agilista quanto a isso. Essa é a minha crítica. Posso contar uma história rápida? Porque ele não conhece, ele acha que é tudo beleza. Não é tudo beleza. Eu já contei essa história mais de uma vez, se alguém já ouviu aí... Ouve de novo? Ou avança o vídeo, avança o episódio. Mas eu tava dando consultoria em agilidade, né, para uma equipe de software. Pô, que chique, lá na Califórnia. Tava eu e a Andressa. Bacana, hein? Chique.
E aí a gente tava no primeiro dia de um Evidence, né? Uma semana inteira de Evidence, a gente tava no primeiro dia a gente vai explorar o software, o que faz, a gente tenta se aprofundar no domínio, né, das pessoas, assim. E a gente tava mapeando personas. E aí tinha um mano, cabelinho branco, assim, uns 60 anos de idade, pá. Chegou no meio da dinâmica, ele levantou e falou, eu vou sair da sala, norte-americano, né? Eu vou sair da sala porque se eu ficar aqui eu não sei o que pode acontecer, tô muito estressado e tchau. Aí o mano saiu, não entendi nada assim. E aí ele voltou, no outro dia ele faltou no trampo. E aí ele veio só, tipo, na quarta-feira. E eu sentei com ele pra conversar, né? Falei, putz, o que aconteceu na minha vida? A gente tava, tipo, mapeando personas e tal. Aí ele falou, cara, eu não tava vendo sentido no que a gente tava fazendo ali. Eu nem sabia que personas eram essas. Tipo, eu tava sendo um negócio do nada. E isso tava me irritando profundamente. Eu tentei falar pra vocês, eu dei o feedback ali pra vocês, mas vocês continuaram, foram continuando. E eu fui embora. Eu falei, putz, desculpa, não era o objetivo trazer isso. Aí ele me interrompeu e falou, quem que é a sua persona? Eu falei, quem que é a minha persona? Era a persona de vocês que estão aqui. Qual que é a persona de vocês? E aí eu falei, putz, ó, na perspectiva do nosso serviço, a nossa persona é basicamente quem tá tentando fazer gestão, e através de quem tá fazendo gestão, a gente tem a persona também das pessoas que estão na ponta, codando, papapá. Expliquei pra ele o nosso serviço, aí ele falou assim, a sua persona inclui alguém que virou 2 noites no final de semana fazendo a implantação de um sistema e que na segunda-feira tá com bucha de produto. Ele não falou bucha porque era norte-americano, sim, né? Eu não sei como falar bucha em inglês. Bush. Have bush. To resolve, tá ligado? Então é alguém que tem bucha pra resolver na segunda-feira por conta das implantações que ficou fazendo o final de semana inteiro. Aí eu falei, não, desculpa, ponto, tá ligado? Então acho que casa um tanto com esse. Tem a empatia, né, cara? Acho que a gente tem que sair um pouco da bolha, né? Tu disseste muito bem, gostou do meu português, né? Bonito. Disseste muito bem, com relação à empatia, nessa visão de que cara, não tem jeito, cara. O desenvolvedor tem características próprias, não tem jeito. É como você falou agora, Lula. Os caras, eles estão sempre numa situação diferente da nossa até. E a gente não pode também exigir que seja extrovertido, que seja, né, aberto. Aliás, de nenhuma pessoa, né? Não tem como. Né? Mas a gente já viu lugares que as pessoas até obrigam, entre aspas, fazem uma forçação de barra para abrir câmera, né? Pô, cara, aquele negócio, tá tendo resultado, as coisas estão acontecendo, o software tá funcionando, né? Tem Sim. Isso, tá funcionando o software? Pô, então, cara, o que eu tenho que fazer dele? Cara, eu fui chamado para fazer uma palestra sobre agilidade. Aí eu falei, vem cá, qual o público, né? Ah, pessoal de infra. Mas qual o problema? Não, eles não estão fazendo dele todo dia, eles não querem fazer review e tudo, mas vem cá, eles estão entregando, tá atrasado? Eles não vão entregar. Não, tá tudo entregando, tá tudo bem. Falei, cara, mas... Não, aí aquele esquema, aquela bolha, não, porque estão me cobrando. Né? O pessoal de agilidade está me cobrando que eu tenho que fazer essas cerimônias. Falei, cara, cadê o lance ligado a resultado, né, do que cerimonial? E outra coisa, né, o que você comentou é interessante porque a forma como a gente desenvolve o software, né, como você... Eu tava até discutindo isso não sei se foi num vídeo, lá no People Tech também, ó, me siga lá no YouTube, ó, fazendo um jabazinho aqui. Eu sou comunidade. Comunidade People Tech, né? Eu soltei um vídeo lá falando sobre as nuances do desenvolvimento de software e o trabalho do conhecimento no geral, né? E o que mais acho que irrita a galera de desenvolvimento, assim, na minha visão, né? Sendo também um desenvolvedor, vamos fatiar essa história. Você já deve ter ouvido isso, né? Várias vezes, né? Falado também, né? Eu também já falei. Falo direto, né? E o lance é que tem trabalhos em desenvolvimento de software que não são divisíveis. Sabe? Sim. E aí você vê uma pessoa agilista chega num ambiente desse, e a primeira coisa que ela fala assim, cara, vamos quebrar isso aqui pra gente ter entregas contínuas. E aí, na verdade, não, é só pra gente dividir em tasks ali, sabe? Aquela coisa toda que a gente ouve, né? E aí essas coisas vão irritando, sabe? Você vai sei lá, você vai afastando as pessoas da agilidade. Acho que isso aconteceu, talvez, nos últimos anos, né? Que um pouco das cerimônias desnecessárias, os ritos que não resolvem nada. Mas esse fatiamento, né? Foi bom você falar isso. Mas assim, não fatiar entrega em 2 semanas, eu não estou dizendo no sprint, entrega. Então não eu acho que tem base. Assim, tem base no sentido de se a gente for lá, Jabá do Segue o Flow, Don Reinert sem Flow, sem lotes menores, eles fluem melhor. Sim, assim, sim. Existe uma base, sabe? Se você for olhar no trânsito aqui de São Paulo, mano, se você for de moto, você vai chegar mais rápido do que for de carro. Se você for de carro, você vai chegar mais rápido do que for de caminhão. Se for de caminhão, você vai chegar mais rápido do que for de trator, sei lá. Sim. Não sei, tipo carreta, né? Sim. Então, assim, existe uma ciência por trás. Aonde que eu acho que a gente se perde, Edu? Eu vou contar outra história.
do padre. História do padre. Padre Wagner. Tomara que o Padre Wagner nunca me assista aqui, que eu vou criticar o Padre Wagner. Tem muito Padre Wagner por aí. Fui assistir a missa. Nossa, eu assisti uma missa. Interessante, a história já começa bem. Fui assistir a missa, aí o Padre Wagner estava perto da Páscoa, e aí tem tipo um mutirão de confissão, né, que chama? É, isso aí. Tem mutirão de confissão perto da Páscoa. Aí o Padre Wagner tava, tipo, antes da semana da Páscoa, ele tava falando, vai ter semana aqui de confissão antes da Páscoa, é importante. É a promoção da confissão. Olha que bonito. É isso, a promoção da confissão. Venha já. Então, o Padre Wagner tava falando ali, tal, e eu achei interessante, né? Falei, pô, legal, tá chamando a comunidade, né? Chamando a comunidade ali pra perto dele. Ele falou, por que é importante vocês virem pra confissão aqui? Porque vai ter um mutirão. E vão vir vários padres aqui, amigos meus. Eu não quero que eles venham aqui, a paróquia esteja vazia, tá ligado? Tipo, porra, vou passar vergonha aqui, vai vir um monte de padre. Então, é importante que vocês, comunidade, que vocês, paróquia, venham pra confissão, porque os padres vão estar aqui e eu não quero passar vergonha perto dos... Aí eu olhei assim e falei, não sou a pessoa mais religiosa do mundo, não entendo tanto sobre isso, mas eu acho que o motivo da confissão não é porque tem capacidade ociosa, tá ligado? Tipo, na Bíblia que eu li não tinha nada falando sobre putz, né, temos que ter demanda equilibrada com a capacidade prevista pelos amigos do Padre Wagner, tá ligado? Tipo, a confissão tem princípios, tem uma essência ali por trás que eu esperava, dentro da minha ignorância, que ele falasse, mas ele trouxe. Por que eu tô trazendo essa história? Eu acho que com o agilista às vezes ele incorpora um pouco do Padre Wagner, ele fala, certeza. Por que tem que fazer dele? Porque, porra, mano, eu vou lá dar uma palestra já no Brasil, falar que a gente não faz dele, tá ligado? Mano, vai ficar feio com a minha comunidade lá, sabe? E aí a essência da coisa, né, tipo, lotes pequenos, né? Por que tem que fatiar? Porra, porque a gente vai entrar com um bagulho que vai ficar 6 meses? Como que eu vou mostrar isso daqui? Assim, se for ainda mostra como outlier. Ainda fala, pô, esse daqui foi outlier. Agora, se for 10, 20, vai ficar feio. Mas eu não discordo disso. O meu ponto é a forma como a gente leva o assunto. É como se você pegasse uma unidade de trabalho que não dá pra dividir e forçasse só pra ter. É tipo, vou entregar agora uma tarefa entrega. Você termina a semana e fala assim, entregamos 2 tarefas de 4. É quantitativo, né? Qualitativo, exatamente, né? E tem outra questão, às vezes algumas frases, tipo, mas vocês não sabem fatiar? Não estava tão claro o fatiamento? Algumas, não necessariamente o agilista, mas a própria organização começa a cobrar de um trabalho que muitas vezes é de descoberta. Sim. Você vai errar o teu fatiamento, você vai errar a tua sprint. Volte me pergunta assim, a sprint nunca fecha, nunca vai fechar, gente. É um mito. Em software nunca vai fechar uma sprint, porque sempre tem trabalho inerente, bugs, situações, sustentação. Então, equilibrar isso é muito importante. E assim, por isso que o agilista precisa conhecer todo esse arcabouço. Se estiver dentro do domínio de software, é importante que conheça um tanto do domínio da linguagem. Pegando o que o Y falou, por exemplo, da comunicação, o time tinha que fazer dele. Cara, o agilista não sabe. Um dos princípios básicos da comunicação é que o stream programa fala que você tem que ter comunicação extrema. Não precisa ter dele, você se comunica toda hora. Você tem comunicação assíncrona, com ferramentas. Então essas coisas, assim, fala, cara, hoje a gente vive no mundo tecnológico, nós somos hoje digitais. Então, assim, precisa mergulhar um pouco mais. Navegamos aqui em várias possibilidades. Navegamos aqui, dentro de contradições e afirmações e essência e superficialidade. Mas eu quero acabar esse episódio com o veredito. É o Rodrigo Góes lá, né? Tipo, ponto no final. Meu veredito aqui. Veredito, como que é? Fake Nery ou natural, né? Fake Nery ou não, teremos o veredito. Eu tinha que ter anunciado o veredito antes. Põe na chamada aí, editor. Põe essa parte aqui nas chamadas que a gente vai fazer só no final. Clickbait aqui, ó. Clickbait, é isso. É isso. E no videozinho é um corte, que vai né? publicar vai ser isso, né? O veredito. Veredito aqui, ó. Agilista tem que ter sido um desenvolvedor. Eu vou abstrair um desenvolvedor porque pode ser uma pessoa desenvolvedora, tá? Porque um desenvolvedor tem gente que nunca vai ser porque é uma desenvolvedora, né? Sim. Sim. Mas agilista tem que ter desenvolvido software, sim ou não? Quem começa? Vai. Sim ou não? É sim ou não? Eu acho que não. Não. Sim ou não, Fusca? Se trabalhar numa empresa de software, sim. Fusca já meteu um if no rolê. É ou se não? Já nichou aí, né? Eu vou de se tá numa empresa de software, precisa sujar a mão. Precisa descer no Gemba, precisa entender o que é o processo produtivo, precisa. Aí, eu acho o seguinte, eu vou dizer não, mas tem o nicho também, né? É assim, caso a caso, né? Cenários e cenários. Sim. Né? Mas, por exemplo, eu tenho um projeto, né, do Voca, simulação de projetos ágeis com 33 equipes, pessoal de transição de carreira. Cara, eu vejo cada pessoa fazendo a transição, cara, que me surpreende.
né? Eu queria só fazer um comentário, que pode ser um próximo podcast, que o Eduardo pode, tem toda a autoridade para falar, porque assim, agilista, você vai ser substituído por um tech lead. Meu Deus, nossa, pegou ele na canela, hein? Logo agora, Essa é a 45 entendeu? do segundo Porque, assim, tempo. se você não aprender, o tech lead já dominou o skill de agilidade, você não serve, você tá fora da empresa. Aos 45 do segundo ele lança Gol E contra, aqui hein? o Eduardo manja tudo, então assim, aprenda, senão você tá fora do mercado. O voto do Olhei Fusca na vem. câmera, ó. É o corte, isso. é o corte do É o Fusca corte, já. É o corte do Fusca. Essa ousadia acho que vale 2 pro voto do sim dele, hein? Ó. Com Contou certeza. mais um. Eu deixo meu voto aqui pro não, porque eu tô tentando enxergar agilidade além dos contextos de software, eu tenho uma dificuldade com isso. Às vezes a gente tá tentando encaixar o quadrado no círculo, o círculo no quadrado, no triângulo, né? Negócio criancinha assim que não encaixa. Mas eu acho que talvez tenha contextos em que ciclos curtos, né? Antecipação de feedback, foco na pessoa que está consumindo ali na ponta e adaptação faz muito sentido. Se você chamar isso de agilidade, é lindo. Isso. Se eu considerar isso como agilidade, né? Gestão moderna bem feita, não precisa ter desenvolvido software. Mas eu vou dar meio ponto aqui pro Fusca, pro Fusca sim, foi porque demais também. dentro do mandou bem. contexto de software É bom, Isso aí. mas a gente tava falando do dialeto. O ponto é, você precisa aprender. Agora, ter sido ou aprender? aprender. Aprender, aí sim, aí tudo ó. bem, Desconta, Por dentro, desconta é. meio ponto então agora. Porque senão toda pessoa desenvolvedora é um potencial agilista, que é a sua pergunta. Talvez sim. Talvez é muito mais fácil para quem desenvolve software saber Aprender agilidade, assim como quem fez sim. manifesto. Mas talvez alguém que veio de marketing, por exemplo. Mas é ela uma vai divisão, precisar aprender, né? vai precisar... Uma divisão, assim, eu já vi vários desenvolvedores falando, não, vocês agilistas, eles dividem também. Também. E é um processo. É isso aí, é um processo, O que é né? bizarro, né? Pô, Os desenvolvedores cara, todo precisariam... mundo é As pessoas agilista. desenvolvedoras precisariam Então eu vou acabar com uma última história. Eu acabo com uma última história aqui, Boa. antes da computação de votos aqui. Mas tinha um time lá na escola que tá trabalhando junto com um dos parceiros, desenvolvendo um software bem legal, inclusive... Eu não vou trazer o nome do software porque eu vou trazer contextos muito específicos, mas um software com inteligência artificial para reconhecimento de imagens e tal. E aí, eram 3 pessoas no time. E eu deixei eles correrem solto, assim, do tipo, mano, só desenvolve aí, vai abrindo as coisas, vai pegando. Vou nem dar pitaco, só mandar ver. E aí eles foram. Aí chegou uma hora que o sponsor, né, que tava trazendo pros 3 as demandas, ele falou, ó, a quantidade de pull requests abertos pra mim, né, que eu que reviso, tá baixa. Eu esperava que vocês estivessem entregando mais issues, tipo, mais features. Então a vazão tá baixa. Eu tô decepcionado com vocês. Os caras ficaram de cara no chão. Porra, achei que tava da hora e tudo mais. Aí eles falaram, Lula, o cara falou que a vazão tá baixa, que a gente precisa entregar mais, papapá. Aí eu falei, beleza, acho que eu posso ajudar. Sentei, a gente olhou, tipo, o panorama, os problemas, papapá, e eu dei algumas sugestões pra eles, muito baseado em agilidade, né? Não tem como sair. Então, sugeri, lotes menores, em vez de cada um atacar uma, vê aonde tá o gargalo, vocês se mobilizam, né? Faz um mob, ataca o gargalo e anda. Você que manja mais do rolê. A sua missão não é só entregar agora, a sua missão é fazer o resto da galera aprender também sobre as linguagens, as técnicas que eles não conhecem, para a vazão do time como um todo aumentar. Então não é você aumentar a sua vazão porque você já está no limite, é aumentar a vazão do coletivo. Então eu trouxe trouxe planejamento, a gente começou a fazer dele, inclusive, ó. Tamo juntos. Dele. E aí, depois de umas 3 semanas, um desses manos veio e falou, ô Lula, brigadão pelas dicas e pelo acompanhamento e tal. Eu falei, tamo junto, que legal, obrigado pelo feedback. Aí ele falou, é porque eu tinha na minha cabeça, Dev falando, eu tinha na minha cabeça que agilidade era só um jeito de controlar os devs cara, de um jeito um pouco mais chique. E agora você tá me fazendo abrir o olho para tipo, não, existe uma essência por trás, existe toda uma técnica que faz andar. Então essa história pra mim mostra muito do contexto atual e vamos chegar aqui ao resultado final, que é não. Isso. Então, uma pessoa agilista não precisa ter sido uma pessoa desenvolvedora. Fake O interessante, só pra fechar aqui, cara, quando ele falou em vazão, eu falei, a galera tá, vou melhorar os termos, vou truputear, né? Estou truputeando, e dá pagode isso, né? Truputeando, dá pra ter um grupo de pagode. Dá pra truputear. Vamos truputear. Vai truputear. É com essa pérola que acabamos aqui. Muito bom. Obrigado, Fusca, obrigado, Edu, obrigado, Y, por ter topado aqui. Uma salva de palmas pra gente. Obrigado, Dev na estrada, Pipoca Ágil, segue o Flow, Object, todo mundo junto, tudo comunidade. É isso, nóis. Tamo junto aí, gente. Valeu, gente. Valeu.
Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.